Essa aula é para você parar de pensar que o agachamento é um exercício completo. Bom, pessoal, hoje estamos na nossa aula 2 de Cinesiologia e Biomecânica, abordando um tema muito importante, que é o comportamento dos músculos biarticulares. Sim, os músculos biarticulares, eles, por cruzarem duas articulações, eles têm um comportamento um pouco peculiar. Então, existe dois conceitos nesse comportamento que são as insuficiências. Insuficiência ativa e insuficiência passiva. Hoje, nessa aula, eu vou falar sobre insuficiência ativa. Se define como a incapacidade de um músculo biarticular de contrair, de gerar tensão simultaneamente nas duas articulações que ele cruza. Isso por quê? Porque quando ele se encontra encurtado, frouxo, na primeira articulação, quer seja por contração ou somente posicionamento da articulação, ele vai ficar encurtado nessa ponta aqui da origem dele. E aí, consequentemente, na segunda articulação, ele vai perder a capacidade de gerar tensão. Perde força. Não anula, mas perde força. Gostaram do meu bonequinho? Bonequinho lindo. Desenho pra caramba. Desenho muito. Parece um passarinho de olho vermelho. Raro. Então, assim, hoje a gente vai falar de insuficiência ativa. E então, esse comportamento dos músculos biarticulares justamente acontece no agachamento. Sim, acontece no agachamento, que é um movimento extremamente funcional. Não estou falando que ele é um movimento ruim, nem um exercício ineficiente. Não estou falando isso. Eu estou falando que não é um exercício completo a nível muscular. Ele vai ter algumas limitações por conta da insuficiência ativa. Então você que está estudando educação física, até mesmo você que já formou e tem dúvidas ainda da insuficiência ativa, insuficiência passiva, é muito importante. Porque isso vai determinar, principalmente quando você elabora um programa de treinamento, você equalizar o volume de séries para cada agrupamento. Porque você pensa que está fazendo um agachamento, nossa, eu estou treinando posterior. Não tá. Não tá. Veja bem, então você tem aqui, vou dar o exemplo primeiro do reto femoral. No agachamento, você tem um reto femoral aqui, que é um extensor de joelhos no agachamento, certo? Ele deveria ser um extensor de joelhos no agachamento. O agachamento tem uma tripla extensão, mas vamos falar das principais. Uma dupla extensão aqui, quadril, joelho. No agachamento, na fase concêntrica, eu preciso estender o joelho, que, por sua vez, o quadríceps participa. Só que o reto femoral é um músculo biarticular, que começa aqui na espinha ilíaca anterior-inferior e vai até a tuberosidade da tíbia, certo? E aí, o que acontece? Quando eu estou no agachamento, como é um exercício multiarticular, eu tenho a flexão de joelho, sim. Eu tenho a dorsiflexão, sim, mas eu tenho a flexão de quadril. E o que ele é? Qual é a segunda ação do reto femoral? Fletir o quadril. Ora, se eu tenho uma flexão aqui, eu tenho meu reto femoral encurtado na hora de fazer uma extensão de joelho. Vou fazer extensão de quadril e extensão de joelho. Obviamente, quando eu for para a concêntrica, esse reto femoral não vai estar em um comprimento muscular adequado, que em algumas outras aulas eu vou abordar isso, porque é outra teoria, que está dentro da insuficiência ativa, obviamente. Vocês vão precisar assistir também para entender o que é uma relação comprimento-tensão. No entanto, ele, por estar encurtado, não está no momento mais adequado de gerar tensão. Beleza. Então, o que vai acontecer? Quando esse agachamento for para a concêntrica, então está aqui, quando ele for agachar, o que vai acontecer? Eu vou ter a participação maior de quem? Dos vastos. E isso é demonstrado no estudo que foi publicado em 2019 do CUB e colaboradores. Porque ele submete ali um grupo de voluntários para treinar agachamento, né, por 10 semanas e ao final dessas 10 semanas ele observa hipertrofia somente nos vastos, não no reto femoral, certo? E
independentemente da amplitude, que ele compara duas amplitudes. Enfim, então, isso aqui é conhecido desde 1913, né, 1915, pelo paradoxo de Lombard, né? Então, isso é importante observar. Então, o reto femoral, ele não vai participar, então ele não vai ser trabalhado. E aí eu preciso de incluir exercícios que eu vou conseguir ativar e vou conseguir trabalhar para promover as adaptações esperadas no meu reto femoral, que são exercícios que eu vou precisar ter um quadril desse aqui em posição neutra, ou em um menor ângulo de flexão. Então, eu poderia ter um menor ângulo de flexão, por exemplo, na cadeira extensora. Obviamente, a cadeira extensora tem um ângulo de flexão pelo menos 90, 80 graus, que já permite que o reto femoral participe do movimento de extensão de joelhos e tenha uma adaptação satisfatória, né, significativa em força e hipertrofia. Então, dessa forma, eu vou precisar incluir esse tipo de exercício por conta desse tipo de posicionamento e exercício, movimento, está promovendo essa insuficiência ativa no reto femoral. Outro grupo muscular que também sofre com isso, ó, quando eu afirmo o agachamento não é para posterior. E não é para posterior de coxa, principalmente os isquiotibiais. Não é. Por que não é? Porque os isquiotibiais, quais são as duas ações? Eles já cruzam duas articulações, tuberosidade isquiática e tíbia, cabeça da fíbula, enfim. São três músculos, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, cabeça longa. Cabeça curta não é biarticular. Então, quando você falar bíceps femoral, se você for citar os isquiotibiais, vocês vão ter três músculos, e aí é semitendíneo ou tendinoso, semimembranoso, semimembranáceo, ou bíceps femoral cabeça longa. Esses músculos, eles vão estender o quadril e vão fletir o joelho. Obviamente, aqui vai acontecer uma extensão de quadril. Só que, olha como que está o joelho. Está fletido. Então, se está fletido, essa musculatura aqui está o quê? Encurtada e frouxa. Então ela perde capacidade de quê? De estender o quadril. Obviamente, existe um extensor aqui muito forte, né? Que está aqui, né? Que é o glúteo máximo. E ainda tem um cara aqui, bem aqui na parte interna da coxa, que são os adutores, né? Principalmente o adutor magno, que vão fazer o quê? A extensão do quadril. Então, os posteriores de coxa, os isquiotibiais, não vão participar dessa extensão significativamente, né? Talvez um pouquinho aqui nessa região aqui, tá? Mas nada que seja significativo, tá? Então, esses dois músculos são belos exemplos, mas cabe ressaltar que vocês vão precisar sempre, quando prescrever o treinamento, entender essa questão do comportamento biarticular dos músculos biarticulares para evitar erro, porque aí ou você prescreve em excesso ou você prescreve em falta. E normalmente tem estudos que avaliam, né, planilhas, programas de treinamentos femininos, por exemplo, de membros inferiores. Cara, você vai ver, é papo de 24 séries para quadríceps e 8 séries para isquiotibiais. Mas por que será? Porque o cara pensa que botar um leg press vai treinar o posterior de coxa, cara. Não vai. Então é para isso que serve. A insuficiência ativa, por que serve? Para você aprender. Para você aprender e quando for aplicar na prática, não errar na prescrição. É assim que a gente vai aplicando a teoria na prática. Então, pessoal, ó, essa primeira aula, então, objetivo cumprido. Próxima aula a gente fala de insuficiência passiva, que também é um termo e um conceito muito interessante, também um comportamento dos biarticulares. Não deixe de se inscrever nesse canal. Manda esse vídeo para quem precisa saber de insuficiência ativa, de cinesiologia biomecânica. Até a próxima.